parte 5 da nossa série escatológica. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pelo canal Igreja Viva. E antes de dar sequência na nossa série escatológica, quero dizer que estão sendo agrupados aqui numa playlist sobre todos os assuntos escatológicos. Assim fica mais fácil para você acompanhar em sequência. Já peço que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Hoje vamos comentar a quinta parte da nossa série escatológica e vamos comentar alguns adventos. Deus os abençoe. Então, vamos começar pelo tribunal de Cristo. A sequência dos julgamento logo após o arrebatamento ocorrerá ainda nos ares, o tribunal de Cristo. É importante não confundirmos esse julgamento com os outros mencionados nas páginas sagradas. A distinção entre eles se dá em razão de 4 aspectos diferenciados: os participantes, o local, o tempo e também o resultado de cada um. As bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? É uma pergunta. Depois do tribunal de Cristo, nos ares, os salvos se reunirão com o Senhor no céu, onde ocorrerão as bodas do Cordeiro. Amém? O casamento entre Cristo e a igreja. A porta estará aberta para uma grande multidão de santos que a uma só voz bradarão: aleluia, salvação e glória e honra e poder. Apocalipse capítulo 19, verso 1. Fatos relacionados com as bodas do Cordeiro acerca dessa grandiosa ceia do Senhor, lemos Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e Lucas 22, versículo 29 e versículo. Grande tribulação enquanto a igreja estiver sendo galardoada e adentrando as mansões celestiais a fim de participar das bodas do Cordeiro, já terá começado na terra o mais difícil período da história, ou seja, a grande tribulação, através da qual a ira do Senhor, o justo juiz, se manifestará contra os ímpios e adoradores da besta. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. E a pergunta, Nós temos uma pergunta, e a pergunta que não pode se calar é: o que é a grande tribulação? Bem, a primeira alusão à grande tribulação nas Escrituras está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Quando estiver em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias, nos últimos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. Estas e outras passagens do Velho Testamento se referem profeticamente ao evento em análise. Isaías capítulo 13, de 9 a 13. Em Apocalipse 12, o capítulo que fala bastante sobre a grande tribulação, uma passagem profética e simbólica que nos faz compreender melhor sobre a grande tribulação e os eventos escatológicos que se seguirão na página do Apocalipse capítulo 12. Mas a revelação que o Senhor deu a João não se refere apenas ao futuro. O texto abrange passado e presente, mencionando detalhes
elucidativos acerca da atuação do inimigo, desde o surgimento de Israel até o fim do período tribulacionista. Além disso, enfatiza a vitória de Cristo e sua igreja sobre as hostes da maldade. Vemos também os juízos divinos durante a grande tribulação. Antes de Cristo voltar em poder e grande glória com a sua esposa, muitos juízos divinos serão derramados sobre a terra, a qual está registrado ou descritos em Apocalipse acerca dos selos, trombetas e as taças. Como disse Jesus em Mateus 24, versículo 22, que diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os remanescentes de Israel, serão abreviados aqueles dias. Glórias a Deus. Olha a misericórdia do nosso Senhor Jesus. A manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida com o arrebatamento. Primeiro, porque na primeira etapa da sua segunda vinda, Jesus virá somente até as nuvens, a fim de receber a sua noiva, ou seja, a igreja imaculada, aqueles que resistiram até o fim. Como está escrito em Daniel 12:13, tu, porém, vai até o fim, e não será na terra para julgar os vivos. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será pôr um fim à grande tribulação, e isso se dará 7 anos após o rapto, ou seja, a igreja será tirada da terra. Em Mateus 24, versículo 30, versículo 31, Zacarias capítulo 12, versículo 10 e 14, versículo 4. Vemos de maneira assumida, praticamente em todas as características desse evento escatológico mencionado nas Escrituras bíblicas. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o Armagedon e a prisão de Satanás. O próximo evento escatológico, logo após a chegada de Cristo e seus exércitos à terra, e a batalha do Armagedon, a população do mundo estará reduzida no momento em que ocorrerá essa batalha, em Zacarias 12:9 e em Jeremias 50, versículo 20. Haja vista os vários juízos divinos derramados sobre toda a terra. Eu gostaria de te fazer uma pergunta neste momento. Você sabe o que é o Armagedon? Bem, após os 7 anos de tribulação jamais vista e sentida na terra, Mateus 24, versículo 21, haverá a batalha do Armagedon, a qual aponta para o monte de Mogido, em Israel. Apocalipse capítulo 16, versículo 16, e também no capítulo 19, versículo 19 do Apocalipse. Os exércitos da besta se unirão na planície do Armagedon. Os exércitos da besta se unirão na planície do Armagedon contra o povo israelita. Zacarias capítulo 12, versículo 3 e versículo 9. E também no capítulo 14, versículo 2 do livro de Zacarias, a qual está registrado sobre isso. O julgamento das nações, ou seja, as nações que
sobreviverem ao Armagedon serão julgadas imediatamente por Jesus Cristo. Esse julgamento não deve ser confundido com o juízo final, trono branco, que se dará somente após o milênio. Amém? Em Joel, capítulo 3, versículo 2, no capítulo 12, versículo 14, você vai ver isso também lá registrado sobre o julgamento final. Está escrito: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. O milênio é um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Trata-se de uma época áurea, aguardada com muita ansiedade pelos israelitas e também pela igreja. Fala-se muito em paz mundial, porém, esta só ocorrerá mesmo nesse glorioso reinado do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. E agora temos um dia terrível para uns e um dia de glória para outros. O juízo final, depois da condenação definitiva do diabo e suas hostes, ocorrerá o último de todos os julgamentos. O grande aqui denota poder e glória, e o termo branco indica santidade e justiça. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me apresentarei para julgar todas as nações ao redor. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Agora chega o milênio, segundo as Escrituras, o assunto anticristo, o falso profeta e as nações opressoras de Israel para sempre no inferno, além de Satanás aprisionado por 1000 anos no abismo. O mundo terá um novo começo. Haverá aqui 1000 anos de paz, justiça e prosperidade sob o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cumpre-se-á na terra a tríplice profecia de Isaías 33, versículo 22. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. O milênio é um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Trata-se de uma época áurea, aguardada com muita ansiedade pelos israelitas e também pela igreja. Fala-se muito em paz mundial, porém, esta só ocorrerá mesmo nesse glorioso reinado do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. E agora temos um dia terrível para uns e um dia de glória para outros. O juízo final, depois da condenação definitiva do diabo e suas hostes, ocorrerá o último de todos os julgamentos, o trono branco. A palavra grande aqui denota poder
e glória. E o termo branco indica santidade e justiça. Quem poderia se assentar num trono com esses adjetivos? O Senhor Jesus Cristo, o justo juiz que disse: e também o Pai e a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 9, 22. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Salmos, capítulo 9, versículo 8. E, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus será o juiz em todos os julgamentos escatológicos. No tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, ele vai nos entregar os galardões e a igreja vai receber os prêmios de suas obras. Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. No julgamento de Israel, no fim da grande tribulação, ele, que também é o advogado, em 1 João 2:1, será misericordioso ao ouvir o clamor dos remanescentes arrependidos. Daniel 12, verso 1, Jeremias 2, versículo 32. No julgamento das nações, ele julgará com imparcialidade os que sobreviveram ao Armagedon. Mateus 25, versículo 31 e 32. No julgamento do diabo e suas hostes, após o milênio, o Senhor porá termo ao poder das trevas. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. No trono branco, depois das últimas revoltas de Satanás e sua derrocada, Jesus condenará segundo as obras de cada um, os pecadores impenitentes. Apocalipse 20, versículo 13 a 21. Glória a Deus! E eu encerro aqui a nossa quinta parte do estudo escatológico em série. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo.